Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Nelson Gustavo Fernandes, eu vim aqui gravar um vídeo por intermédio do Thiago, né? Um vídeo explicativo mostrando um pouquinho mais do meu projeto, falando um pouquinho dos benefícios. E para que faça sentido, né, esse vídeo para vocês, eu vou explicar também um pouquinho do motivo pela qual eu comecei, né, a direcionar meus esforços em pesquisas em cima, né, desse projeto, tá bom? Economia, hoje com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, está conosco. Bom dia ao senhor, queria saber quanto é a projeção de aumento, né, do setor para esse ano de 2021, ainda em meio à pandemia do coronavírus. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, bom dia a todos. A nossa projeção para esse ano, especificamente no mercado imobiliário, nós imaginamos um crescimento na faixa de 10%. É a nossa previsão para esse ano, Pedro, Cláudio, Thaís. Presidente, muito bom dia. Portanto, assim, podemos esperar um ano de 2021 para a construção civil tão ou mais aquecido do que foi em 2020, né? A construção civil foi um dos setores que melhor responderam à crise provocada pela pandemia. Apesar da crise, se não houvesse a crise, é claro, o crescimento teria sido estupendo, mas ainda assim foi muito positivo. Em 2021, só espera, então, um ano bom, um ano que poderá fazer com que o Brasil recupere muito do que foi perdido nessa pandemia, não é? Cláudio. Setor imobiliário aquecido. O financiamento de imóveis movimentou mais de R$1 bilhão no estado neste primeiro semestre. Aumento de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. A renda das pessoas, as condições de crédito e a confiança no futuro são alguns dos fatores que costumam ser levados em consideração na hora de comprar um imóvel. O que explica esse crescimento do setor imobiliário? Para entender esse boom imobiliário, fomos ouvir alguns representantes do setor. Neste empreendimento, com apartamentos entre 600 mil e R$1 milhão, em apenas 3 semanas, 50% das 44 unidades foram vendidas. Com a taxa de juros que caiu muito o ano passado, as pessoas elas buscaram novos investimentos, né? Então, assim, a pandemia ela trouxe também a necessidade das pessoas buscarem novos locais para morar. Bom, visto isso, vamos entrar agora aqui no computador, vou mostrar para vocês mais a fundo aqui um pouquinho do meu projeto, tá? Vamos lá. A minha pesquisa está embasada em cima dos estudos da tecnologia de concreto celular. O que é bloco de concreto celular, né? Há muito tempo atrás, as pessoas tentavam incorporar substâncias na massa, no traço, justamente para poder fazer render esse traço e baratear o custo por intermédio disso. Mas essas tentativas, né, de incorporar substâncias na massa nem sempre eram eficazes, né? Alguns produtos que eles incorporavam nessas massas fazia com que as massas, os traços ficassem muito pesados ou até mesmo desse mofo. Então eles nunca conseguiram encontrar realmente uma coisa que seja extremamente eficiente para incorporar na massa para fazer valer a pena, né, a comercialização. Por isso talvez que eles demoraram tanto, né, para evoluir nesse aspecto aí, tá bom? Então o que é o concreto celular? O concreto celular é um tipo de concreto leve, né, que em vez de colocar em entulho, colocar em casca de coco, etc., eles colocam, né, um aditivo espumígeno, né, para incorporar ar na massa, ok? Bom, vamos lá, e quais são os benefícios, né? Existem vários aqui, mas eu coloquei apenas alguns só para vocês terem uma noção se vale a pena ou não investir nesse projeto, tá bom? Bom, a primeira delas e a mais simples seria o que? Ela reduz, né, a quantidade de entulhos, né, e fragmentos de obras, né? Geralmente quando as pessoas fazem as obras, né, depois que termina de levantar a estrutura, né, as paredes estão todas bonitinhas lá, você tem que vir, né, quebrar, né, arrebentar com tudo para poder passar conduítes, para poder passar encanamento, entre outras coisas, né? No concreto celular existe a possibilidade de você fazer formas onde já tem esses buracos, né, essas vazões aí, e você não precisa fazer entulho. Óbvio que isso também economiza, né, no custo final da obra, justamente porque você não tem que gastar com caçambas, etc. e tal, né? Não necessita caixarias, ou uma coisa também que reduz entulho, né? Uma vez que você faz caixaria para fazer baldrame, para fazer vigas, contravergas, etc. e tal, você precisa comprar madeira, né? E essas madeiras a gente sabe hoje que não está nada barato. Já com concreto celular você tem, na própria estrutura do concreto você já tem, né, os canais ali para passar essas ferragens, né, fazer viga, baldrame, etc. e tal. Então, pelo fato de não precisar, né, dessas caixarias aí,
você tem uma economia considerável também no final da obra, justamente porque você não precisa descartar essas madeiras aí, pagar mais caçambas e mais transporte para poder jogar esse material fora, né? Então uma coisa que une a outra, tá bom? Vamos lá. O terceiro item aqui, ele também é bem simples, né? Ele reduz o tempo de serviço em até 60%. Na verdade, isso aqui eu estou sendo bem pé no chão. Isso aqui, ele afeta diretamente a questão da economia, porque uma das coisas que mais você gasta em obra hoje é justamente, né, na mão de obra, né? Tem empreitadas, por exemplo, que a pessoa vai chegar a investir até mais de 40% do valor da obra, né? Lógico que isso vai oscilar de acordo com a qualidade do trabalho, de acordo com a forma de negociação com o pedreiro, né, com o mestre de obras, etc. e tal, mas boa parte do seu capital investido fica, né, por conta da produção. Se você reduz o tempo, né, a mão de obra automaticamente vai ser reduzida também, né? Uma coisa é você construir uma casa em 2 meses, outra coisa é você construir uma casa em 2 semanas, né? Quanto de dinheiro você precisa investir, né, tanto direta quanto indiretamente, né, nesses trabalhadores que vão ficar fazendo sua obra. Não necessita de rebocar as paredes depois de terminadas as estruturas, isso é importantíssimo, né? Existem métodos que você faz esses blocos de concreto aí, que você já deixa a parede extremamente lisa, né? Só passar ali a massa corrida na parede, pintar e já está pronto, né? Isso também é muito interessante. Uma economia brutal também em material, né? Bom, esse quinto ponto não vou nem entrar tanto em detalhes, né? Até porque se você incorpora ar na massa, o que sobra dessa massa você pode colocar em outro concreto, em outro bloco. Então isso é bem simples de entender. 6. É um material 45% mais leve do que o bloco de concreto tradicional, ou seja, eu não estou comparando aqui com o tijolo da alvenaria tradicional, e sim com o bloco de concreto tradicional, tá ok? Bom, o ponto 7 aqui eu já acabei comentando, né, que é aquela questão de não precisar fazer quebradeiras, né, na construção. O ponto 8 aqui também é muito importante, porque esse bloco ele tem uma resistência termoacústica que inclusive proporciona, né, para a pessoa que estiver adquirindo esse material, esse produto, até economia na energia, né? Porque imagina numa temperatura elevada, né, de 38 graus, por exemplo, e você liga o ar-condicionado e esse ar-condicionado não consegue manter porque as paredes estão absorvendo toda a temperatura e jogando para dentro do ambiente, né? Imagina se você tiver um isolamento térmico nessas paredes, você com certeza vai economizar bastante aí na energia, né? E vice-versa, tanto para frio quanto para calor, tá ok? Isolamento acústico, isso é uma maravilha, porque hoje em dia, né, qualquer casa geminada, se for utilizado concretos tradicionais, você tem barulhos excessivos, né? E já dentro desse método construtivo você não tem esse problema com casas geminadas, né? Então é uma coisa bem interessante. Bom, agora o ponto 9 aqui é basicamente um complemento daquilo que eu já tinha falado, né, da economia. Justamente por você incorporar, né, ar na massa, né, aquilo que sobra vai ser feito um outro bloco e basicamente a eficiência ela é muito alta. Com a mesma massa que você construiria um bloco, você pode ter a possibilidade de construir quase 2 blocos aí. Bom, quais são essas aplicabilidades? Eu não vou me ater muito a isso daqui, mas existem vários tipos de aplicações. Você pode usar não só para fazer blocos de concreto para o levantamento de paredes, mas você pode usar para fazer nivelamento de terreno, você pode usar para fazer canaletas, laje, telhas, né, no caso, por ser térmico, a telha vai sair muito barata e também muito eficiente, né? Churrasqueiras pré-moldadas, enfim, entre várias e várias outras coisas aqui, né? Bom, aqui vai alguns exemplos, né? Vou mostrar para vocês aqui um videozinho. Vou diminuir aqui para eu ir comentando, olha só. Dá uma olhada aqui. Essa é a qualidade de uma peça, né? Caso você queira comercializar, né? Essa é a qualidade das peças feitas do material de concreto celular, tá bom? Essa é uma peça, só para vocês terem uma noção de como que fica a qualidade da peça, né? Vamos lá. Um pouco mais da qualidade das peças, né? O que vai alterar aí, é óbvio, é o traço. Bom, fazer alguns comentários aqui pertinentes a esse material, né? Olha como que esse material é leve. Imagina você construir, né, uma casa basicamente com um tijolo, uma parede desse tamanho aí, né? Muito leve, muito fácil, muito rápido, né, para ser construído. Olha a quantidade, eu coloquei esse vídeo aqui um pouquinho em câmera rápida, só para você ver a quantidade de material
de artefatos que a gente tem condições de fazer, né? Lajotas, tudo que você imaginar, artefatos decorativos, tudo, fora a questão do concreto mesmo, né? Esse aqui é o bloco, né? O bloco de concreto celular. Você pode ver que esses furos aqui já são feitos para eles passarem, né, conduítes, encanamentos, inclusive ferros, né, ferragem para poder fazer vigas, né, para poder fazerem as colunas, né, também. Olha que interessante. Estamos realizando o teste térmico da nossa placa de EPS. Já faz 5 minutos que estamos aquecendo a peça aqui. E não passa nada. Nada. Deixa eu aquecer aqui. Sensação 27,5. Bom, vamos lá. Aqui nessa parte eu gostaria de enfatizar para vocês justamente o que é pertinente para a construção civil, né? Porque na verdade aqui, se a gente for montar uma estrutura, né, empresarial, a gente tem, né, várias vertentes, né, várias ramificações aí que a gente consegue trabalhar com o concreto celular, tá bom? Mas eu vou falar apenas da construção civil aqui, tá bom? Como é que funciona? Dentro de algumas planilhas que eu já alimentei aqui, e que também outros colegas que atuam, né, em cima desse método construtivo, vocês conseguem economizar valores assim estratosféricos dentro da construção civil. Como é que funciona essa lógica, linha de raciocínio? Funciona assim: se você vai construir uma casa, ou seja lá o que, você precisa de ter uma base muito sólida, né, uma base muito resistente, justamente para você conseguir suportar a carga, né, que vai sobrepor aquele baldrame, né? Então vamos lá. O que acontece aqui é que quanto mais carga você coloca sobre o baldrame, mais resistente esse baldrame tem que ser, né? O calibre do ferro tem que engrossar, o traço tem que mudar, mas dentro desse meu método construtivo a gente consegue colocar menos carga e, óbvio, por essa menor carga você consegue aí diminuir inclusive o custo do baldrame, né? Bom, aqui tem algumas planilhas, né, que eu poderia até mostrar para vocês com mais detalhe, mas eu não vou me ater muito a essas planilhas, porque a conversa que eu tive com o Thiago era justamente mostrar a visão geral e, caso surtisse interesse, né, da pessoa que estiver analisando esse projeto aqui, nós marcarmos aí de conversar pessoalmente e então eu mostrar todos os outros detalhes aqui de uma forma pessoal, né? Eu fiz um levantamento de mercado aqui e dá para ganhar, por exemplo, dinheiro em várias vertentes, como a própria comercialização dos blocos, né? A comercialização dos artefatos, né? A construção de casas, né, para revenda e também para aluguel, né? A construção de churrasqueira pré-moldada, a criação de cursos, né, presenciais e também online, né, que dá para a gente ganhar aí valores expressivos, né, dentro desse mercado online também. A internet aí é sem fronteiras, né? E existem planejamentos para a gente poder colocar esses cursos no mercado e ganhar muito com isso, né? Entre várias outras coisas que eu não coloquei aqui. O que precisa fazer? A gente precisa ter uma estrutura de maquinários, né, e também de armazenamento para essas peças, né? Então, se eu tivesse isso nas mãos hoje, eu conseguiria construir aí casas muito mais em contas, né, muito mais baratas, e também colocar o projeto da empresa em si em andamento, né? Então, o que falta hoje para mim aí é justamente, né, os equipamentos. E um detalhe muito legal é o seguinte: esses equipamentos que estão faltando não necessariamente precisam ser meus, né? A gente pode fazer uma parceria, por exemplo, da pessoa que achar esse projeto interessante, né, fazer um contrato registrado em cartório, tudo bonitinho, e a pessoa me concedeu o direito de eu usar esses materiais, entende? Eu usar esses equipamentos para poder construir, né? Bem resumidamente, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: vocês vão ter uma economia de até 40% nas obras, né? De 20% a 40% nas obras. Por que eu digo 40%? Porque aqui, se você utilizar apenas o método construtivo para poder, né, fazer a sua obra, né, para poder levantar o seu galpão ou sua casa, você já economizaria pelo menos aí 20%, 25%, tá bom? Só que a pesquisa que eu estou fazendo é uma pesquisa mais profunda. Eu estou pesquisando sobre como baratear, por exemplo, o cola-bloco, para você não precisar gastar, né, com massa para fazer a união dessas peças. Sei fazer já o aditivo espumígeno, também sei fazer o impermeabilizante, que vai para deixar esses blocos aí super resistentes e também impermeabilizados, né? Estou pesquisando inclusive sobre baldrames, né, já pré-prontos para facilitar.
entre outras coisas que chega até 40% de economia no valor final da obra. Estou estudando bastante e sei que vou chegar lá, né? Caso vocês queiram algum detalhe mais específico, eu vou colocar meu celular à prontidão, né, dos senhores aí para vocês poderem fazer algumas outras perguntas e a gente poder aprofundar nessa questão aí. Mas de antemão agradeço aí a atenção de todos, né, que estiver assistindo esse vídeo aqui, e com certeza, caso faça sentido para vocês, gostaria muito de poder marcar aí um encontro presencial, né, para a gente poder fazer uma reunião e eu mostrar literalmente na íntegra, né, como que funciona esse meu projeto e como que dá para a gente fazer parcerias para colocar esse negócio em andamento, tá bom? Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e espero aí um feedback um tanto quanto positivo, né, de vocês, para pelo menos conhecer mais a fundo esse meu projeto aqui, tá bom? Grande abraço aí, tchau, tchau!